Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um Smart Brain Talks para falar sobre assessoria de investimentos nesse momento de crise. A gente está no momento de alta volatilidade no mercado, os investidores estão preocupados. E para falar sobre esse assunto, a gente conta hoje com a presença do Gustavo Strauss, que é o sócio da plataforma Eu Quero Investir, e o Henrique Garcia, que é o COO e o Head de Produtos da Smart Brain. Então, a gente agora vai começar essa conversa. Então, Gustavo, para começar, eu queria saber o seguinte: como que atua a plataforma Eu Quero Investir? Eu sei que vocês atuam em duas vertentes. Tem a questão do portal, que tem conteúdo de educação financeira, tem notícias, e vocês têm também um escritório de assessores de investimentos. Enfim, detalhe um pouquinho como que funciona o Eu Quero Investir. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado aí pela Smart Brain, pelo convite, para a gente poder conversar um pouquinho com vocês e dirimir essas dúvidas. Então, basicamente, eu vou dividir a resposta em duas partes, né? Nós temos um portal, que é o euqueroinvestir.com. A missão desse portal é ensinar o brasileiro a investir melhor. Então, esse portal é um portal de caráter educacional, onde a gente leva conteúdo gratuito e ensinamento para aquele investidor que quer ou se aprofundar em determinados assuntos ou iniciar a sua jornada de aprendizado de novos produtos financeiros e serviços. Tá? Em paralelo, a gente tem uma empresa, que é a EQI Investimentos Agentes Autônomos, onde a gente atua como um preposto contratado da corretora XP Investimentos, tá? Ou seja, a nossa empresa de agentes autônomos, ela atua sob o regime de exclusividade regulamentar com a XP, onde a gente atende esses clientes, entendeu? Que entraram no nosso site, que buscaram algum conhecimento, e queiram transformar o conhecimento numa ação. Então, quando esse cliente quer transformar o conhecimento que ele adquiriu conosco numa ação, esse cliente é atendido pela EQI Investimentos Agentes Autônomos através da plataforma da XP. Tá certo. Agora, quais são os principais diferenciais do EQI? Quais, assim, os serviços que vocês prestam? Como que se dá o atendimento aos investidores? Eu diria que a gente tem dois pilares principais, tá? O primeiro ponto é que, como a empresa ela foi construída com um pilar educacional, todos os profissionais da empresa que atendem clientes, eles têm um viés de ensinar, explicar, fazer o atendimento com entendimento, eu diria, né? E não simplesmente vender produtos financeiros como a indústria vende, né? Ou seja, a indústria vende um produto financeiro, como é que eu diria, no Vox Populi, na goela abaixo do investidor. E muitas vezes ele não está preparado, não entendeu determinado produto que ele comprou. Então, o primeiro ponto que eu diria é o nosso perfil de realmente ensinar para que o cliente tenha o conhecimento como principal pilar da tomada de decisão de investimento dele, tá? É isso. Agora, assim, para vocês fazerem esse atendimento mais próximo, vocês têm esse foco educacional, mas vocês fazem o suitability, como que é o diálogo com o investidor? O ponto é o seguinte: o cliente ele entra pela internet buscando uma informação sobre determinado ativo, ele levanta a mão, aí ele tem que ser atendido por um profissional de investimentos dentro da EQI, Agentes Autônomos de Investimentos, e esse profissional, com esse cunho educacional, com essa raiz educacional, ele ensina realmente o cliente a tomar uma decisão. Quando esse cliente ele vai abrir uma conta, né, e transformar o conhecimento dele numa ação, ele abre uma conta dentro da XP Investimentos, então ele está sujeito a toda a regra legal, ao suitability, ao acesso a produtos dentro da XP, né? A nossa atividade ali, ela se restringe a realmente estar ensinando, explicando os produtos para que o cliente possa tomar uma decisão
com o conhecimento que ele adquiriu conosco. Tá? A gente não pode nem tomar decisão pelo cliente, nem induzir. Então, o que a gente faz é realmente explicar no detalhe para o cliente, por isso que o pilar educacional ele é muito importante, porque quando o cliente ele se apropria do conhecimento, ele toma a decisão com a melhor segurança para o capital dele. Gustavo, a gente está passando por um momento, a gente tem dois grandes fatores que estão trazendo estabilidade ao mercado. Né? A primeira questão é do coronavírus e aliado a isso a instabilidade política. A gente sabe que nesse momento isso embute volatilidade nas carteiras e apreensão até dos investidores. Como é que vocês estão atuando junto com os investidores com relação a isso? Eu sei que a questão da educação financeira que vocês nasceram e colocaram para o teu cliente já ajuda muito, mas com certeza a dinâmica mudou. Como é que tem sido isso no dia a dia? Perfeito, Henrique. Boa pergunta. Então, vamos lá. O nosso cliente, ele chega na nossa empresa através da internet, tá? Buscando conhecimento. Então, e a gente atende esse cliente. O primeiro contato que ele tem com o assessor é via call, via uma vídeo, ou seja, nós somos uma empresa bastante digital no atendimento, tá? Apesar que, como a gente tem filiais pelo Brasil inteiro, a gente, junto com o digital, acaba tendo atendimento presencial mesmo. Mas, dado o nosso modelo de negócio, o desenho do Covid, onde as pessoas estão mais em casa, mais preocupadas com a poupança delas, preocupadas com os ativos que compõem as carteiras, esse cliente está muito mais receptivo ao nosso trabalho. E ele está com acesso melhor. Porque imagina, um cliente ele entra no nosso site, ele viu um artigo sobre renda fixa, ele queria se aprofundar um pouco mais para transformar isso numa ação, a gente marca uma reunião com um agente autônomo, num horário que convém para esse cliente, e esse cliente, ele está trabalhando naquele dia, vai locomoção de um lugar para o outro, às vezes a reunião é um pouco corrida, ela tem que ser quebrada em duas partes, etc. Só que agora as pessoas estão em casa. Então, o fato das pessoas estarem em casa e mais preocupadas com a poupança deles e com os ativos que compõem a carteira, os clientes têm, digamos assim, as pessoas chegaram, levantou aquela luz de, putz, o trabalho dessa turma é muito importante, eu quero escutar mais esse trabalho, eu quero melhorar os meus investimentos, eu quero estar mais atento ao que está acontecendo. Então, nesse desenho de crise Covid / crise política, a gente tem colhido uma experiência de um acesso maior, uma proximidade maior dos clientes, e eu tenho certeza que, em contrapartida, eles começam a ter uma percepção de valor maior do nosso trabalho. É isso. Agora, Gustavo, a gente vê muito que o investidor pessoa física, ele continua indo para a bolsa, né? Pelo menos nos últimos meses, aí até pelos dados da B3, teve um fluxo aí de procura, né? De investimentos na bolsa da pessoa física, e diferentemente de outras crises aí que a gente teve, por exemplo, em 2008, em 2009, né? Que teve até uma saída. Por que hoje os investidores, pessoas físicas, continuam aí, enfim, buscando aí a renda variável? Isso se deve à educação financeira? Quais seriam os fatores que você poderia, enfim, qual é a sua análise a respeito desse movimento? Daniela, deixar claro que essa análise ela é bem pessoal, entendeu? Da minha experiência aí, em quase 21 anos de mercado atendendo pessoa física. Ponto número 1, vamos falar dos produtos financeiros dentro da Bolsa. Os produtos, basicamente a gente tinha ali em 2001, 2008, etc., eram ações. Agora a gente tem uma nova classe de ativos que cresceu muito dentro da Bolsa, que são os fundos imobiliários. Tá? Então, essa nova classe tem um perfil de investidor diferente, tá, do investidor que olha somente renda variável. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto
eu acho que com a internet, com o advento tecnológico, com a educação financeira, assim, estando em voga, assim, e as pessoas mais preocupadas, acho que todo mundo entendeu que quando começa a chover, a gente tem que vender guarda-chuva. Então, existe um grupo de investidores que, sei lá, a gente pode chamar ele dos caçadores de crise. Ele sabe que quando tem uma crise, ele vai ter a oportunidade de comprar um ativo financeiro por um preço abaixo do preço que ele considera justo, né? Tendo um upside ali. Então, eu diria que tem parte dos investidores, pessoas físicas, que já começam a ter um pouco desse entendimento, tá? E parte, mas a grande maioria se apavora, tá? Eu diria que isso não mudou. Você entra numa crise de um Covid, como a gente viveu a crise da Rússia, 11 de setembro, a crise subprime, a pessoa física realmente ela sai da bolsa. E o último pilar, eu diria que é o papel do agente autônomo mesmo, o papel da assessoria de investimento, porque pensa o seguinte, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se um cliente ele tem uma assessoria com um agente autônomo, entendeu? Com um profissional que chega para ele e fala o seguinte, doutor, de acordo com o seu perfil, o ideal é que o senhor tenha 15% da sua liquidez em renda variável. Aí esse cliente tem 100 mil reais, ele vai ter 15 mil em bolsa. Aí a bolsa caiu 50%. Então os 15 mil dele viraram 7.500. Aí esse profissional chega para ele, doutor, como a bolsa caiu, a gente tem que rebalancear a sua carteira para o senhor voltar a ter os 15% em ações. Ou seja, se o cliente tem esse entendimento e ele entrou com um percentual em bolsa que não gera desconforto para ele, ele vai enxergar a crise como uma oportunidade. Ele vai rebalancear a carteira dele e quando os ativos recuperarem, ele não vai ter mais 15% em bolsa, ele vai ter 20%, 25%. Aí o assessor vai ligar para ele e vai falar, doutor, a gente tem que rebalancear a sua carteira, voltar para os 15% e colocar na caixinha de menos risco. Então, acho que esse trabalho é o trabalho que faz o cliente não só ter um resultado melhor dos seus investimentos, mas também estar preparado para aguentar esses momentos de desconforto. Ou seja, se numa crise o investidor ele não está dormindo direito, é porque a carteira dele está inadequada. Eu não gosto de dizer que tem... eu não gosto de dizer que poupança é ruim, bolsa é ruim, não tem nada ruim. Existe produto inadequado para perfil inadequado. Então, se aquele investidor ele entendeu que a participação dele em bolsa é um retorno de longo prazo e essa distribuição de remédio e veneno ela está adequada, que é o asset allocation dele, ele com certeza ele vai ter uma orientação de um profissional que ajuda, né? O personal trainer. Doutor, você tem que rebalancear a sua carteira, mas a decisão é sempre do cliente. Tem investidores que não vão rebalancear a carteira porque ele ficou preocupado, isso já é um sinal para quando o mercado voltar, falar, doutor, vamos diminuir esses 15% para 10%, para 7,5%, porque ele tem que enxergar esse rebalanceamento como parte do movimento dele ao longo do tempo. E a queda da taxa Selic nesse contexto? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Os investidores têm buscado mais assessoria nesse quadro de taxa de juros também baixa? Olha, eu diria que essa sua pergunta ela complementa a pergunta anterior, né? Ou seja, esse é mais um ponto que estimula as pessoas a entrarem no mercado de renda variável. Então, eu tenho novos produtos que entraram, eu tenho uma mudança educacional, eu tenho o atendimento do cliente com carteiras adequadas, que é uma preocupação não só dos agentes autônomos, mas também das instituições financeiras que são representadas por esses agentes autônomos, e, por fim, uma redução da nossa taxa de juros, tá? Então, a nossa taxa de juros hoje, ela realmente reflete um estímulo para o investidor, alguma decisão ele tem que tomar, entendeu? E essa decisão
ela vai ser realmente tomando mais risco, seja em bolsa, seja em ativos de renda fixa com prazo maior. Então, com 3% ao ano, e o brasileiro com aquela coisa cultural, gosto de ganhar 1% ao mês, sabe, ter um investimento assim, com retorno melhor, ele naturalmente ele vai ter que buscar um risco um pouco maior nesses investimentos, não tem jeito. Então, a taxa de juros, ela realmente vai influenciar. Eu atendo alguns clientes até no dia a dia, assim, amigos mais próximos, e eu converso com eles, olha, a taxa... Eu tenho o pai de um amigo meu, por exemplo, ele é super conservador. Eu falo, Marcelo, a taxa de juros está 3%. Se você quer ganhar um pouco mais, você vai ter que, ou na renda fixa, abrir mão de prazo, entendeu? Ou, bem-vindo, renda variável, a carteira dos brasileiros. Eles vão ter que aprender a conviver com essa volatilidade, mas é importante respeitar essa proporção, né? Tem que começar, sabe, de uma maneira muito pé no chão, com bastante responsabilidade, até que isso culturalmente seja desmistificado, entendeu? Então, a taxa de juros, ela ajuda muito o cliente a buscar um ativo de maior retorno. Se ele quiser maior retorno, ele vai ter que correr mais risco, não tem jeito. Tá certo. Ok. E Gustavo, conta um pouquinho como é que tem sido o crescimento da Eu Quero Investir nesses últimos meses aí, né, dentro desse cenário que a gente está comentando. Como é que tem sido a atuação de vocês dentro do mercado? Eu sei que vocês estão entre os 20 maiores lá da XP, né? Como é que a Eu Quero Investir está surfando aí, né, nesse mercado volátil? Boa pergunta, Henrique. Na verdade, como falei para vocês, essas dificuldades que a gente está vivendo, seja do Covid / crise política, tornaram os investidores mais abertos a uma conversa conosco. A gente se preocupa muito no nosso pós-venda, na continuidade do nosso trabalho, e como esse cliente está mais acessível, ele está nos procurando mais, escutando mais. A nossa conversa ela tem se desenvolvido de uma maneira muito bacana com esses clientes. Então, hoje, a gente colhe os frutos de um trabalho de todos os sócios, de todos os colaboradores do EQI. A gente se tornou a maior operação de investimentos do Brasil recentemente, no último mês. Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse time aí de sócios que construíram isso sob a liderança do Juliano Custódio, mas a gente entende que isso é o começo. É o começo de uma tendência do investidor estar buscando um atendimento diferenciado, uma plataforma de produtos aberta que gera segurança, né? A nosso desafio é dar um atendimento com entendimento para os clientes. Então, a gente está surfando uma oportunidade, o nosso modelo de negócio é muito interessante, que é essa proximidade, o nosso hábito da comunicação digital e como operação mesmo, eu acho que o fato da gente ter se tornado a maior operação do Brasil recentemente não é o principal ponto. Acho que o principal ponto são os pilares que nos trouxeram até aqui, a dinâmica dentro da empresa. A gente é a única empresa de investimentos do Brasil, que não instituição financeira, né, que tem o prêmio Great Place to Work, e hoje nós temos a maior mesa de renda variável fora de uma instituição financeira no Brasil. Então, isso tudo são consequências desse trabalho que começou lá atrás com todos os sócios. Essa área é bastante promissora, né? E a gente vê muitos jovens se tornando agentes autônomos, e mesmo alguns profissionais que eram de bancos também estão migrando para essa área. Daí eu queria que você comentasse um pouco quais são os atributos desse profissional, o que esse profissional tem que ter de qualidades e atributos para se dar bem nessa carreira. Bem, eu vou falar da carreira do agente autônomo como um todo, né? Porque hoje nós temos operações de agentes de investimento enormes,
né? Não só a nossa operação, mas operações tão grandes quanto a nossa, com modelos de negócio e perfil de profissional diferente, né? E eu diria que ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem um perfil de atendimento, uma maneira de trabalhar, onde alguns clientes vão se identificar mais com a empresa A, com a empresa B, assim como você tem até na indústria bancária, né? Tem cliente que gosta do banco X, em detrimento do banco Y, por N motivos, etc. E é isso que é o legal, né? É legal que a gente possa dar, dentro da mesma indústria, atendimentos diferentes, a perfis de clientes diferentes, essa dinâmica, essa concorrência, ela é super positiva, tá? Mas eu diria que, olhando para a classe de agente autônomo, né, a classe dos agentes de investimento, ela veio para quebrar uma barreira, né? Quebrar a barreira, principalmente do acesso àquele investidor que estava fora dos grandes centros, longe das grandes plataformas, das grandes oportunidades, e através desse instrumento da indústria de distribuição, que é o agente autônomo, o mercado ele ganhou muita capilaridade, tá? Então, a minha visão é que o agente autônomo veio para ficar, seja aquele agente autônomo que se desenvolveu e cresceu por um determinado modelo de negócio. Por exemplo, a nossa empresa, a gente cria a nossa mão de obra, né? O nosso agente autônomo, a gente gosta daquele profissional que vem de excelentes faculdades, etc., principalmente cursos de engenharia, economia, etc., que é uma turma que é acostumada a processos, acostumada a tá lidando com tecnologia também, mas a gente diria que hoje a gente cria a nossa mão de obra para ele entender exatamente a cultura da nossa empresa, quais os nossos valores, né? A gente gosta de dizer que a gente coleciona cliente, não a gente capta cliente. Então, isso é muito a cara da nossa empresa. Mas o profissional de investimento, o agente autônomo, né, como você falou, tem muitos profissionais migrando da indústria bancária para esse tipo de projeto, etc. E eu diria, mais uma vez, eu não acho que você trabalhar nos bancos é ruim, eu não acho que você ser um agente autônomo é ruim, eu acho que nada disso é ruim, é tudo uma questão de perfil, né? Muitas vezes você tem um profissional que está dentro do banco e ele tem um perfil mais empreendedor, ele quer ser mais dono da carteira de clientes dele, ele quer ter um pouco mais de independência através de uma plataforma X ou Y. Então, o que acontece normalmente é uma questão de perfil mesmo. Eu não diria que você tem uma migração, né? Você tem profissionais que querem empreender, querem ter o seu próprio negócio e vêm para essa indústria. E, mais uma vez, esse movimento ele está no começo, né? É um movimento que a gente viu nos Estados Unidos, que a gente viu na Europa também, de cada vez mais você ter esse profissional, né? O Registered Investment Advisor, né? O profissional de investimento independente, cada vez mais atendendo clientes através de plataformas, etc. Tá certo. Agora, assim, superada essa crise, depois, enfim, quais são as tendências, assim, o que você vê que pode surgir nesse mercado, tanto para o investidor quanto para os assessores, assim, quais são, assim, os drivers, o que deve mudar alguma coisa nesse mercado nos próximos anos? Não tenha dúvida, Daniela, o mercado financeiro ele é um organismo vivo porque ele é composto por pessoas, né? Sejam clientes ou profissionais que atendem, ele é um organismo vivo. Então, claramente, e a gente tende a seguir uma evolução no mercado americano, né? O mercado americano, ele migrou de um modelo de negócio de distribuição para um modelo de assessoria, para um modelo de gestão, né, de flat fee em cima dos clientes. Existe hoje uma tendência de alguns players no mercado experimentarem esse novo caminho para o investidor, mas é um caminho que ainda está nascendo, né, é um caminho muito novo,
mas claramente a indústria de distribuição ela vai viver esse momento de mudança no mercado brasileiro, de mudança não, de evolução. Eu acho que o profissional, o agente autônomo no passado, ali no início dos anos 2000, ele era simplesmente um broker de renda variável, tá? Ele era um corretor de ações terceirizado de uma determinada corretora e ele podia trabalhar até com 3, 4, 5, 6 corretoras, tá? Entendi. Depois disso, esse profissional ele teve que aprender sobre renda fixa, fundos, COI, câmbio e etc. E ele se tornou o agente autônomo de hoje, né? Nessa tendência que a XP puxou e que a gente percebe em todas essas plataformas. Então, hoje, a gente presta um serviço muito mais de assessoria numa arquitetura aberta, né? De explicar, ou seja, desde câmbio até renda fixa, título público, fundos de ações, ou seja, o profissional ele evoluiu muito, ele se certificou mais, existem várias certificações que acompanham esse profissional, né? Antigamente era o CPA 10 e CPA 20. Então, você tem a prova da Ancor, que é uma prova bastante difícil, que engloba esses dois conhecimentos. Aí você tem o CFP, você tem alguns profissionais, agentes autônomos já com níveis de CFA. Então, isso é muito bom para o cliente. O maior beneficiado disso é o cliente final. Ele tem cada vez um profissional mais qualificado, mais especialista, para poder dar esse atendimento. Então, eu entendo que a evolução desse mercado ela vai separar o profissional mais qualificado, que tende a prestar um serviço mais nobre na cadeia, do profissional de distribuição. Esse movimento ele é muito claro para mim, vai ter um timing disso que, realmente eu diria, pode ser 5, 10 anos, mas que isso vai acontecer. Isso está dado, isso aconteceu lá fora, entendeu? E num determinado momento vai acontecer no mercado brasileiro. Tá certo. Agora, assim, para finalizar, eu queria, assim, você tem notado que os brasileiros têm diversificado mais os seus investimentos? Você acredita que deve continuar nessa tendência de diversificação? Não tenho a menor dúvida. Isso não tenho a menor dúvida. Se a gente olha um pouco, lembrando um passado até recente, o investidor pessoa física, ele investia 100% do seu dinheiro nos bancos, tá? A poupança ainda é um grande investimento da maioria das pessoas físicas, mas as pessoas ao longo do tempo foram experimentando novos investimentos. Mas lá no passado a gente tinha bolsa e renda variável. E quando a gente falava de renda variável, o cliente pessoa física ele tinha Petrobras, Vale, na minha época tinha Telemar na carteira, e tinha alguma ação de algum banco. Então, eu lembro que teve uma época que 85% das pessoas físicas na bolsa tinham uma carteira dessa forma. Hoje os investidores já têm mais acesso à informação, a casas de research, a carteiras recomendadas, seja das corretoras, dos bancos, etc. Então, você tende realmente a diversificar dentro da caixinha de renda variável e também diversificar o portfólio ao longo do tempo. Isso veio com o conhecimento, veio com a tecnologia e, principalmente, com a descida da régua de você trazer produtos que normalmente estavam disponíveis para o segmento private, para a classe média, para o segmento de alta renda. Então, ninguém inventou a roda. Tá? Esse é o grande ponto. Todos os produtos financeiros já existiam, só que ele era para um cliente lá em cima grande. E aí esse produto veio para nós aqui na classe média, ou seja, a indústria de fundos ela abriu acesso para todos os investidores praticamente, os ativos de renda fixa mais longos, de bancos independentes, etc., títulos públicos, vieram todos para uma régua menor para as pessoas poderem diversificar, seguir o que a vovó sempre falou para a gente, né? Não botar todos os ovos na mesma cesta. Então, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Tá certo, então eu agradeço bastante, Henrique, Gustavo. Realmente muito obrigada aí pela nossa conversa e até o próximo Smart Brain Talks.
Olha, obrigado pela Muito oportunidade de estar falando com vocês. Aí, desculpa a galera passando aqui atrás, tal. Tá todo mundo em Imagina, quarentena, né? É normal. E, pô, vou estar sempre disposto aí a participar de eventos de vocês, poder trazer um pouco do que a gente está fazendo no Eu Quero Investir, tá? Como amigo do Henrique há muitos anos, a gente viveu muita história dentro do mercado financeiro e conto sempre com a gente aqui no Eu Quero Investir. Tá Tá bom? certo, Muito então, muito obrigado, Gustavo. obrigada. Obrigadão, gente. Tchau, Tchau, Tchau. tchau, tchau. até mais.